Cantamos
Ressuscitou.
falar por parábolas. E normalmente quando ele falava, ele tinha o seu público, ele estava falando para algumas pessoas, ensinando, e normalmente o seu público estava inserido na parábola. Quando eles começavam a ouvir, às vezes eu estou lendo aqui, eu fico imaginando alguns deles rangendo o dente, bravo, né, nervoso, não gostando do que ele estava falando, porque eles percebiam que Jesus estava falando deles. E aqui no caso, Jesus está falando, e o público que está ouvindo, obviamente, dentre eles os fariseus, os mestres da lei, aqueles homens que se julgavam importantes, mais importantes, aqueles homens que conheciam o Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, né, para estudar. Eles sabiam a lei de Moisés, então eles achavam, porque sabiam muito e praticavam as obras e davam o dízimo e davam esmolas e faziam tudo aquilo que a lei mandava, eles estavam sendo reconhecidos por Deus, eles estavam fazendo o que achavam certo, e Deus olhava para eles como homens puros, né, homens limpos. E aqueles outros, os rejeitados, os publicanos, né, as pessoas comuns, eles julgavam pessoas impuras, pessoas que não mereciam, né, a Deus. Então Jesus está falando para esse público. Então ele lê essa parábola, ele já havia contado outras histórias. Se a gente voltar, a gente vai ver que ele está falando muito sobre riquezas, né, pessoas, né, que dão muita importância para as riquezas. O irmão falou ali sobre os jovens, né, que tem muitas oportunidades hoje, poderiam estar em qualquer outro lugar, né, o mundo oferece muita oportunidade, mas estão aqui. Então, às vezes as riquezas nos oferecem muitas oportunidades, elas nos cegam e nós não conseguimos ver a Deus, enxergar a Deus. Então Jesus está querendo tratar um pouco sobre isso. E ele conta essa história. Essa história ela começa falando sobre um homem rico, né? E quando ele fala aqui que é um homem rico, ele não está dizendo que é um homem rico que tem um pouquinho de dinheiro. Ele está falando de um homem que é muito rico. Esse homem é muito rico. Esse homem ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Linho finíssimo era um tecido muito caro, né? Ele era um tecido assim que somente aqueles homens que podiam pagar muito dinheiro por ele tinham, até porque o linho vinha do Egito, né? Nem tinha ali na região deles, tinha que vir lá do Egito, então era muito caro. E uma outra característica da vestimenta que diz que esse homem era muito rico é que ele se vestia de púrpura. Púrpura era uma cor que existia da onde eles tiravam o pigmento, era um molusco muito pequenininho. Então, para que você pudesse ter uma gotinha de púrpura, você precisava encontrar isso, que era muito caro também. Então, a roupa dele toda era de púrpura, não era só o botão, a roupa dele era púrpura. Então, ele tinha pago muito caro. E também o texto diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então, eram todos os dias se vestindo com essa roupa muito cara. Então, era um homem muito rico, muitas posses, né, muito dinheiro. E ele se regalava. O texto anterior, a gente vê ali que Jesus fala uma outra parábola que é sobre o filho pródigo. Quando ele chega, diz que o pai manda matar o novilho cevado, dá um banquete, e esse banquete, ele tem muita gente, muita festa, né, muitas regalias para celebrar a volta do filho pródigo. E esse homem aqui, ele fazia a mesma coisa, esse banquete, ele se regalava todos os dias. Então ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Mas o texto também fala de um outro homem, né? Ele fala de um mendigo que ele era chamado de Lázaro, e ele estava coberto de chagas, e ele jazia à porta daquele. Então, primeiro, o homem, ele nem tem nome. Jesus nem fala do nome desse homem, porque Jesus não dá tanta importância, né? Já o mendigo, ele é chamado de Lázaro, né? E existe um motivo para que Jesus fala sobre isso. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê falar sobre Abraão, sobre muitos homens, e os nomes, né, no Oriente Médio, naquela época principalmente, eles falam muito da pessoa. O nome tem um significado. Abraão, por exemplo, quando ele é chamado Abraão, ele era um grande pai. Abraão significa grande pai. Abraão, quando Deus muda o nome, é o pai de uma grande multidão. Então é o significado do nome. Lázaro,
ele também tem um significado. Lázaro, Jesus ele usa propositadamente esse nome porque significa aquele a quem Deus ajuda. Então Lázaro significava aquele a quem Deus ajuda. Então Deus está falando que ele era um mendigo, ele vivia à porta desse homem. Então o homem, além de ser muito rico, ele mora numa casa muito grande, uma casa que tem muros e tem uma porta. Era muito raro uma pessoa ter uma casa com porta e muro, né? A cidade tinha muro e porta, mas não as casas. Mas esse homem tem uma porta, porque ele é muito rico, então a casa dele é muito grande. E Lázaro estava do lado de fora, né? Diz que ele tinha as úlceras, né? Então a gente vê que é um mendigo, que ele estava ali provavelmente esperando migalhas. O texto também diz, né? Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então imagina, ele está... Aleluia a Deus. Amém, amém. Vamos continuar. Então, Lázaro, ele está ali, jazia na porta, ele queria se alimentar das migalhas que caíam da mesa, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, úlceras é o que? Ele tinha muitas... ele era provavelmente um homem leproso, na história de Jesus, a lepra, o corpo dele muito machucado, e os cães eram os únicos que estavam ali na história que vinham dar algum alívio para Lázaro. Ele está ali sofrendo dores, o corpo dele com muitas enfermidades, ali os machucados. A gente, quem tem, né, às vezes um cachorro, quem observa, a gente percebe quando o cachorro se machuca, o que ele faz? Ele começa a lamber a sua ferida, o seu machucado. Por quê? Aquilo traz um certo alívio, né, traz um certo conforto. E ele faz isso com os seus filhotes. E até nós que temos, muitas vezes, quando um cachorro vê o nosso machucado, ele vem também. Porque ele tem esse instinto, né? Que como é que eu faço para aliviar a dor? A minha eu faço assim, então eu vou aliviar a dor também do meu dono, né? E uma coisa interessante é que hoje o cachorro ele é visto como o melhor amigo do homem, né? Ele é um bichinho de estimação. Hoje tem salão, tem um monte de coisa que a gente vê aí, pet shop para cachorro, né? Então hoje é algo normal você ter. Muitas pessoas tratam às vezes até melhor do que outros seres humanos, né, o cachorro. Mas naquela época não. Naquela época, o cão, ele era um animal desprezado. Os judeus, eles não gostavam. Era um animal impuro, né? Ele era considerado um animal impuro. Quando a gente lê aqui, vou ler rapidinho para vocês aqui um texto em Filipenses. Filipenses capítulo 3, vocês não precisam abrir que eu vou ler rapidinho. Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz assim, Jesus também falando, né? Paulo falando, escrevendo, né, aos moradores de Filipos, ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está falando aos irmãos para tomar cuidado com os falsos mestres, que estavam ensinando algo de errado. E ele chama de cães. Por quê? Porque o cão ele era visto como algo desprezado, algo que não era sujo, que era algo assim que você não devia realmente chegar perto. Então até Paulo usa, né, o cão como referência, né? E Jesus, aqui no texto que ele lê, ele fala que até os cães que eram os animais mais desprezados, talvez, iam dar algum alívio para Lázaro. Mas o homem, quando ele morre, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? Naquela época, Abraão era visto como o pai, né? Como aquele com quem Deus fez aliança. Então, ele era uma pessoa muito importante para os judeus. E diz que os anjos levaram ele até o seio de Abraão. E o rico? O rico, o texto diz simplesmente que morreu e foi sepultado. Não fala mais nada, né? Imagino eu que teve um funeral, teve algo assim grandioso, né? Porque ele era muito rico. Então provavelmente foi feito ali um funeral, normalmente no judeu durava muitos dias, né? Então, mas assim, simplesmente ele morreu e foi sepultado. No inferno, quando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Interessante que Jesus, na sua história, ele deixa claro que o rico, ele era muito rico, Lázaro estava no portão, e ele não passou desapercebido pelo rico. Não é que o rico não viu,
Não é que o rico saía de repente pelo portão do fundo ou dentro da carruagem dele toda fechada e não via Lázaro, porque o texto diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu quem? Aqui, ó, o texto diz: ele viu ao longe Abraão e Lázaro. Então o rico viu Lázaro, ele reconheceu Lázaro, então ele conhecia. Ele simplesmente ignorava, né, o ser humano, a pessoa de Lázaro. Então clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então você vê, meus irmãos, que o rico, ele vive a sua vida, se regala, muita festa, muita comida, e ele não se importa com Deus, ele não se preocupa com os outros que estão ali, Lázaro, o mendigo, em alimentá-lo. Mas quando ele olha e vê Lázaro e Abraão, ele não se dá conta de que existe algo errado na vida dele, né? Primeiro, ele reconhece que está no inferno. Então, algo importante para a gente entender e para a gente pensar: existe um céu para onde Lázaro foi levado, amém, meus irmãos? Amém. Mas também existe um inferno. Existe um inferno para onde o rico foi levado. Então existem esses dois lugares, esses dois destinos. Então, ou um dia estaremos em um, ou estaremos no outro. Então, quando ele olha, ele vê, e ele não pensa, ele não para pensar: por que eu estou aqui, ele está lá, o que aconteceu, o que está errado nessa história? E ele, como ele olha Abraão, ele dá uma ordem, né? Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, molhar a ponta do dedo e vir refrescar a minha língua, porque eu estou em grande tormento. Então ele já continua agindo como uma pessoa arrogante. Ele continua dando ordens, né? Abraão, Lázaro, esse mendigo aí, esse homem aí, ele é teu servo, ele é um ninguém, né? Fala para ele sair daí e vir aqui, porque eu estou sofrendo. É só a pontinha do dedo dele para me aliviar. E então você percebe que ele continua tratando Lázaro como um ninguém, um servo, uma pessoa que recebe ordens, uma pessoa que Abraão pode mandar fazer isso, fazer aquilo. Ele também, em vida, enquanto estavam vivos, nem se importou com Lázaro. Mas agora, que irônico, né? Agora ele quer que Lázaro venha ali para refrescá-lo. Agora ele quer que Lázaro saia do paraíso, saia do lugar onde ele está, né? Ali, podendo aproveitar agora, né, que ele está no paraíso, que agora ele está no descanso, agora ele está tendo paz, aquilo que ele não teve em vida. Mas o rico não percebe isso, ele não se importa, ele simplesmente continua agindo como rico, como um cego, como alguém que não entendeu, ele não reconhece, ele não consegue entender o que está acontecendo, qual a situação dele. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado, tu em tormentos. Então Abraão responde: ei, você teve tudo o que você quis na sua vida, você era rico, você tinha muitas posses, você fez e aproveitou de tudo de bom e melhor na sua vida. E Lázaro, ele sempre sofreu, ele era um mendigo, ele teve os seus males. Agora ele está aqui consolado, agora ele está aqui no paraíso, agora ele está aqui experimentando a presença do Senhor. E você quer que eu peça para ele aí se importar com você, te refrescar? Além disso, existe um abismo, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para nós. Então Abraão já deixa claro, né, na história de Jesus: ei, existe um abismo que não pode ser transposto. Vocês não podem passar daí para aqui. E quem está aqui também não pode ir aí. O que isso fala para nós, meus irmãos? Existem dois destinos, o céu e o inferno. E a palavra deixa claro que existe só uma forma de você poder estar em um ou outro. E isso vai acontecer durante a sua vida. É durante a sua vida que vai ser determinado para onde você vai. Depois que a gente morre, não tem mais jeito. O texto é claro.
existe um abismo, não tem como sair daqui para ir, e daí também não tem como vir para aqui. Então, Abraão deixa claro para ele, ó, não tem o que fazer agora. Então replicou: pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna. Então vocês veem, meus irmãos, que agora o rico é quem está implorando. Então, durante a vida, Lázaro era o mendigo. Lázaro é aquele que estava esperando as migalhas. Lázaro é aquele que implorava por uma esmola, né? Implorava por uma migalha do que caía da mesa desse rico. Mas agora, meus irmãos, é o rico que está implorando. Eu te imploro que o Senhor mande ele. Então, já que o Senhor não pode mandar Lázaro vir aqui, olha só, ainda assim, não pode vir aqui, então manda ele lá na minha casa. Manda ele lá na minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos. E eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar. Então pega esse teu servo aí, pega esse ninguém aí, do Lázaro, e fala para ele ir lá na minha casa, avisar meus irmãos. Porque esse lugar aqui é terrível, e eu não quero que eles venham para cá não. Então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu de novo Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então Abraão deixa claro: ei, vocês têm Moisés, têm a lei, vocês têm os profetas que profetizaram, né? Vocês têm a palavra, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele está falando qual é o caminho, ele está falando o que precisa ser feito para que você possa vir aqui, onde está Lázaro, aqui para que você possa viver a sua eternidade em paz, em descanso. Então, que eles ouçam a Moisés, que eles leiam a palavra, que eles ouçam os profetas. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, ele acha que eles não vão ouvir a lei, eles não vão ouvir o que está escrito, eles não vão ouvir a tradição, eles não vão entender. Eles não vão também querer saber o que os profetas estão profetizando. Isso não vai adiantar, isso não vai servir. Mas, se o Senhor mandar Lázaro, se Lázaro ressuscitar, e se Lázaro descer, e ele for falar com os meus irmãos, esse milagre eles vão ver. Esse milagre eles vão entender. E nesse milagre eles vão acreditar. E Abraão ele diz: porém lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, esse rico ele acha que um milagre, ele acha que algo sobrenatural, ele acha que algo assim esplendoroso vai acontecer e vai convencer os seus irmãos, vai convencê-los a aceitar, vai convencê-los a mudar de vida, vai convencê-los a decidir, né, por algo diferente na vida deles. O irmão falou aqui, né, que nós não nos convertemos, nós não nos salvamos. Foi o que o irmão disse aqui, né? É um dom, é uma dádiva de Deus. É Deus quem nos salva, é Deus quem abre os nossos olhos. E Abraão, ele está deixando claro, porque, irmãos, se nós lermos a palavra, se nós olharmos o Antigo Testamento, ele fala de um Messias que viria, ele fala de um Jesus, um Salvador. O Novo Testamento, ele é todo sobre Jesus também. Nós até conversamos aqui, né, sobre Jesus, os milagres, tudo que ele fez, e ainda assim muitos duvidavam, né, muitos não acreditaram. E meus irmãos, olha o último verso: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, alguém ressuscitou dentre os mortos. Nós cantamos aqui: ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, e ainda assim, ele ainda não foi crido, ele ainda assim foi rejeitado. Alguns judeus o esperam o Messias até hoje.
Alguns judeus ainda não creem que Jesus foi o enviado por Deus. Eles ainda estão aguardando. Naquela época, quando ele ressuscitou, muitos ainda não creram. Muitos não acreditaram. Teve gente que até dos fariseus que mandou pagar os guardas para dizer que roubaram o corpo dele, que sumiram com o corpo de Jesus, para tentar colocar um pano quente lá na notícia de que ele tinha ressuscitado. Mas ele ressuscitou, meus irmãos. Ele ressuscitou. Foi cantado que ele vive. E ele vive para sempre. Amém? Ele vive para sempre. E meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é algo assim que, talvez, pode ser, será, vou ver, vou pensar. Tá muito cedo. Deixa eu aproveitar um pouco mais. Deixa eu me divertir um pouco mais. Deixa eu ficar aqui com a minha vida que está muito boa, né? Muito gostosa. Eu estou aqui aproveitando, estou comendo bem, estou vivendo bem, estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas. Daqui a pouco eu penso em Jesus, daqui a pouco eu vou pensar nisso. Irmãos, o texto diz aqui que vem a hora e já chegou. Então, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe como será o retorno do Senhor. Mas irmãos, eu creio no que a palavra diz, que Ele vai retornar, um dia Ele vai voltar. Irmãos, a oportunidade que nós temos de reconhecê-lo, a oportunidade que nós temos é agora, não é depois. O texto deixa claro, o homem rico morreu, ele foi para o inferno. Ele morreu e lá, ele estava em um lugar de tormentos. Ele pede alívio e não tem. Ele pede para que vá avisar os seus irmãos e não tem como, não tem jeito. Por que que não tem como? Porque Abraão deixa claro aqui no texto e na história de Jesus, a palavra é suficiente. Vocês já têm a palavra, vocês têm as promessas, vocês têm as profecias. Isso aqui é para nós. Nós temos a palavra foi lida pelo irmão, foi lida pelo pastor, foi cantada, nós louvamos. Então nós temos disponível em casa, no celular, qualquer tipo de versão. Você pode ler a versão mais complexa até a versão mais simples, o jeito mais simples de escrever. Então, irmãos, não tem desculpa. Nós temos a palavra e a hora é agora. Então, eu não sei como é que está a sua mente, como é que está a sua história. Eu não sei se você crê que o Senhor Jesus realmente veio para te salvar, veio para te buscar. Eu não sei se você crê que realmente o Senhor Jesus está esperando para que você realmente reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem dois caminhos. Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é o único, meus irmãos. Então, o que eu clamo hoje para vocês é que vocês realmente meditem nessa palavra, né? Tenham a convicção de que isso aqui é real, isso aqui vai acontecer um dia, amém? E um dia nós vamos morrer um dia. Se o Senhor não voltar antes, nós vamos morrer um dia. E aí, para onde é que nós vamos? Nós vamos estar junto com Lázaro, no seio de Abraão, com o Senhor Jesus, louvando a Deus, glorificando eternamente, no descanso eterno. Ou nós vamos estar aqui nesse lugar onde esse rico foi, lugar de tormento, lugar que, vocês vejam bem, a ponta do dedo de Lázaro molhada com uma gota de água já seria suficiente para dar um refresco para esse homem. Imagina, meus irmãos, que lugar é esse? Que lugar terrível. É um lugar assim, terrível. Então, que nós possamos crer nessa palavra. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é para nós. Então, hoje, se nós viemos aqui para ouvir essa palavra que Deus nos trouxe, é porque Deus quer que nós tomamos uma atitude. Talvez você já reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você já crê. Talvez você já tenha caminhado com o Senhor durante um tempo. Mas talvez por um momento você se esqueceu um pouquinho. Talvez você está distraído, né? Então isso aqui é um chamado para você a voltar. Volta para a palavra, volta para Cristo. Volta a meditar, a estudar, a ler, a crer, a buscar o Senhor.
né? O homem rico não buscava o Senhor. Então volta a buscar, a clamar. Mas talvez a tua realidade é outra. Talvez você está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Talvez você ainda não conhece o Senhor Jesus. Talvez você ouviu falar do Senhor Jesus. Mas talvez hoje é a oportunidade de você entender que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único que pode te salvar, né? Um texto muito conhecido de João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho amado, Ele veio ao mundo, Ele morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, e essa vida é uma vida eterna. Então, irmãos, talvez hoje é o dia que você está ouvindo, talvez é o dia que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Talvez Ele está dizendo para você receber o Senhor, receber o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Porque, irmãos, Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Eu vou ler só um último texto aqui, antes da gente encerrar. Colossenses... Você não precisa abrir, que eu vou abrir rapidinho aqui. Colossenses 2,14. 2,14 ele diz assim, começando 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, o que vai fazer a diferença do lugar para onde você vai, não é as boas obras que você faz, não é se você é muito mal ou muito bom. Esse homem rico, talvez ele fosse bom, talvez ele não roubava, ele não matava, ele não fazia nada de errado. Talvez ele era um homem que pagava os seus impostos, ele pagava os seus funcionários, ele tinha servos, ele vivia e fazia tudo que a sociedade exigia. Talvez ele não fosse uma pessoa tão ruim, mas isso não faz diferença. Irmãos, o que vai fazer a diferença é crer no Senhor Jesus como o Salvador e o Senhor da sua vida. Ele diz que Ele encravou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, que vocês possam crer que o Senhor Jesus, Ele perdoa os seus pecados. O Senhor Jesus, Ele pode te dar vida, para que você possa enxergar, possa ver, possa crer, possa aceitá-lo. Então, que nós possamos, quando formos para as nossas casas, meditar nessa palavra, nesse texto. Um dia Ele ressuscitou, Ele morreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele encravou na cruz, Ele cancelou a sua dívida, cancelou aquilo que te separava. Esse abismo que o texto fala, que era intransponível depois da morte, ele só pode ser transposto em vida, porque Jesus pagou pelos seus pecados, porque Jesus, Ele faz essa ponte que vai te levar direto para o céu. Ele é o único caminho. Então, que a gente possa crer, que a gente possa realmente ter a convicção, irmãos, e que nós possamos entregar a nossa vida para Deus, possamos entregar para Jesus Cristo e saber que Ele realmente Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa salvação. Que essa palavra possa preencher o seu coração, a sua mente, ganhar, todo o seu ser, que realmente você possa escolher continuar vivendo com Cristo ou começar a viver com Cristo nessa noite. Amém, meus irmãos? Que nós possamos levar essa palavra para casa e que Deus possa abençoar todos nós. Amém? Quero fazer uma oração para encerrar. Senhor, eis a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvi-la. Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui nessa noite. Senhor, talvez algumas pessoas precisam de apenas um recomeço.
precisam apenas de um reencontro com o Senhor, precisam realmente relembrar daquilo que o Senhor já fez por eles naquela cruz. Outras pessoas talvez aqui hoje, Senhor, precisa realmente dar uma resposta ao teu chamado, precisa dizer sim ao Senhor, precisam crer no Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, que o Senhor nos leve a compreender, porque somente o Senhor pode abrir os olhos, somente o Senhor pode realmente vivificar, dar vida para que possamos crer. Então, que esse seja o momento, Pai, que o Senhor possa trabalhar nos corações, nas vidas, e que a sua palavra possa frutificar. Eu agradeço, eu louvo ao Senhor, glorifico o seu nome, para tudo sempre. Amém.